Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que nos acompanha nesse formato que a gente está trabalhando cada vez para melhorar um pouco mais. Queremos saudar você e sua família nesse momento que a gente está vivendo de isolamento por conta do coronavírus. A gente quer começar esse momento de culto com uma palavra de saudação do livro de Salmos, capítulo 18, versículo 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu repito: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que a gente possa cada vez mais confiar nesse Deus que é a nossa rocha, em quem a gente pode entregar os nossos problemas, a nossa aflição. Nesse momento a gente quer também louvar esse Deus, dizer que Ele é exaltado sobre a terra, sobre tudo. Dessa vez a gente não vai projetar a letra, mas a gente quer que você acompanhe no nosso aplicativo, no nosso cenário, o número 82, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Do início. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas de nossa comunidade, hoje é dia do Senhor, é dia de culto, é dia de nós sermos servidos por Deus com a sua palavra. Lutero disse certa vez, quando ministrava as aulas sobre o livro de Gênesis, de que existem dois tipos de culto. O primeiro culto é ali onde Deus nos serve. É o culto onde nós estamos reunidos enquanto igreja e estamos abertos ao seu falar. E o outro culto é onde nós prestamos culto a Deus, que acontece no nosso dia a dia, ali onde nós fazemos nossas escolhas, principalmente quando nós estamos diante de situações onde a nossa fé é colocada em xeque, onde nós somos tentados a nos desviar dos caminhos e da palavra de Deus.
Por isso é motivo de grande alegria estarmos juntos hoje, mesmo que virtualmente, para sermos servidos por Deus com sua palavra. E o meu desejo, a minha oração é que nós possamos estar abertos ao seu falar, para que Deus encontre a nossa disposição de ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer. É verdade que muitas vezes nós não estamos assim tão dispostos, principalmente quando nós ouvimos coisas que nós acreditamos ter mais razão do que a palavra de Deus. No entanto, precisamos estar abertos, porque Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Abertos e receptivos é como nós gostamos de nos sentir quando nós estamos conversando com alguém, quando alguém está com toda a atenção ouvindo aquilo que nós temos a dizer. Da mesma forma, acredito que Deus se alegra quando nós estamos abertos ao seu falar. Nós estamos vivendo dias tumultuados, todos nós sabemos. E nós temos recebido de diversos lugares mensagens muito boas, confortantes, cheias de esperança, de consolo e de ânimo para cada um de nós. E assim Deus nos cuida, assim Deus quer o nosso bem. Mas hoje eu gostaria de trazer uma reflexão um pouco mais complicada, um pouco mais complexa e difícil. Nós estávamos em total quarentena. A ideia era achatar a curva de infecções que o vírus corona poderia ocasionar, não permitindo um colapso no sistema de saúde, dando, além disso, mais tempo para que o governo pudesse se preparar e os hospitais pudessem se preparar com equipamentos e estrutura. No entanto, o governo federal, despreocupado com a economia, decidiu que o país não pode parar. O objetivo da quarentena foi de cuidar principalmente das pessoas mais vulneráveis ao vírus, ou seja, as pessoas acima de 60 anos, pessoas com alguma doença pré-existente, e outras pessoas que com um sistema mais enfraquecido têm falta de saúde. Mas essa primeira preocupação, ela deu lugar a uma outra preocupação, aparentemente mais importante: salvar a economia. Um país quebrado poderia ter como consequência o mal maior. Podemos pensar em larga escala de desempregos e pobreza e fome e muitas mortes que poderiam ser geradas a partir da quebra de uma economia. Percebe, nós somos colocados enquanto filhos e filhas de Deus diante de uma situação difícil. Muitas pessoas me perguntaram qual seria o mal menor, qual seria o nosso papel como cristãos, como cristãs, diante dessa situação toda, que é complexa e complicada. Não quero aqui fazer uma discussão política, nem ideológica, pendendo para um ou para outro lado. É o suficiente dizer que toda politicagem que usa dessa situação de calamidade para empoderar-se é com toda certeza algo maligno. Mas qual é o caminho que nós devemos seguir? O que seria mais acertado a fazer? Qual o sacrifício que nos traria menos efeitos colaterais? E eu arrisco a dizer que existe aqui duas linhas pelas quais respostas podem ser dadas. Uma primeira é marcada pela nossa cultura, que tem um fraco e um frágil senso de coletividade e de solidariedade, o qual se dilui ainda mais diante da insegurança, diante da possibilidade de dor, diante da perda individual. Para escapar do caos, a postura mais pragmatista e mais utilitarista é reforçado pela necessidade de trocar o amor universal por todas as pessoas, pelo amor seletivo aos mais fortes, não permitindo que os mais fortes tenham assim o gozo
o prazer e o conforto e o progresso interrompidos. Não se engane, isso é velado, está por detrás de um discurso bastante piedoso, é para o bem de todas as pessoas ou para o bem das pessoas mais fortes, daquelas que ficam. Discurso piedoso recheado de positividade, igualzinho ao discurso da serpente no jardim do Éden. Afinal, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, eles não teriam tido o progresso prometido. A outra resposta é a que vem da palavra de Deus, do Evangelho, que anuncia o Deus encarnado, que se tornou vulnerável, fraco e pobre. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 28, diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir aquelas que são. Para deixar claro o que o apóstolo Paulo diz aqui, eu quero contrapor essa frase que nós encontramos nas Escrituras com uma frase de um filósofo muito conhecido, Friedrich Nietzsche, talvez um dos maiores e mais sagazes filósofos da modernidade. Nietzsche estava muito além do seu tempo. Sua filosofia foi marcada principalmente pela constante tentativa de despir o mundo de conceitos cristãos acerca da vida e de toda a realidade. Para ele, a fé cristã atrapalha o progresso humano. Por isso, quando necessário, nada mais justo do que sacrificar a vida das pessoas mais vulneráveis e das pessoas mais fracas em favor de manter o bem-estar das pessoas mais fortes. Em seu livro, de título bastante sugestivo, O Anticristo, ele diz o seguinte: os fracos e os inúteis devem sucumbir. Esta deve ser a primeira tese de amor à humanidade. E ainda devem ser ajudados nisso. O que é mais danoso do que qualquer vício? Pergunta ele. E ele responde: a compaixão ativa do cristianismo por todos os inúteis e os fracos. Segundo Nietzsche, a fé cristã não tem nenhum contato real com aquilo que é verdadeiro. Para ele, a palavra de Deus é inimiga da sabedoria deste mundo, pois atrapalha a superação humana, atrapalha o progresso humano. Para ele, o apóstolo Paulo foi um grande mentiroso, e Jesus Cristo nada mais foi do que o exemplo de uma pessoa que soube morrer. Eu trago isso porque eu quero que fique claro o que significa quando a fé cristã afirma que na encarnação Deus se tornou vulnerável para os vulneráveis. 2 versículos antes, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu os imperfeitos, os fracos. Ali está a palavra grega eugenes, o mesmo termo que serve para eugenia, que tem por significado o melhor, o mais belo, o mais forte, o mais perfeito, aquele que fica e permanece. Ou seja, apóstolo Paulo está dizendo que Deus escolhe os não eugênicos, que Deus escolhe os fracos e os imperfeitos, que Deus escolhe os fisicamente debilitados, aqueles que não são, aqueles que são passíveis de descarte. No versículo 28, qual eu li, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu aqueles que não são, ou seja, as de valor último para o Estado greco-romano, aquelas que não são dignas como as demais, que não têm tanto valor como outras pessoas. Para Paulo, a fé cristã ela rompe com toda a possibilidade de que por alguma razão os fisicamente mais fracos e os desvalorizados pelo sistema político e econômico sejam menos dignos e menos importantes de viver, e passíveis por causa disso
de serem sacrificados para o bem-estar dos mais fortes. Por isso, o nosso pecado está na falta de solidariedade, na falta de compaixão e falta de empatia pelo próximo. Nós poderíamos nos perguntar também hoje, e perguntar para Jesus Cristo: Senhor, quem é meu próximo? Fato é que por causa do pecado, nós não conseguimos mais nos sentir próximos daqueles que nós não conhecemos, daqueles que parecem distantes de nós, daqueles que nós não vemos, daqueles por quem nada sentimos, porque não estamos próximos. Nossa maldição enquanto pessoas está em nossa indisposição de nos tornarmos juntos vulneráveis, sofrendo todos juntos as consequências que esse vírus poderá ocasionar para a nossa economia. Pois na encarnação nós vemos que Deus, ele se torna vulnerável para os vulneráveis. Se quisermos agora sermos fortes, e somente fortes, nós perdemos Cristo. Talvez assim consigamos entender o que Jesus Cristo afirma em Marcos 8, 34 a 36, onde diz: então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estamos dispostos a carregar essa cruz? A sofrermos por causa da loucura do Evangelho, que nos intima a nós fazermos uma escolha bastante clara em favor dos mais fracos e vulneráveis? Ou talvez seja de fato melhor perder a alma para ganhar o mundo? Diante disso, estou convencido pelo Evangelho que o nosso chamado enquanto Igreja de Jesus Cristo, diante da situação na qual nós estamos vivendo, é continuarmos em nossas casas, é evitarmos o quanto possível for o contato pessoal com outras pessoas. A Igreja de Jesus Cristo hoje é chamada a desacelerar a contaminação de pessoas para evitar que mais vulneráveis corram o risco de ficar sem acesso aos cuidados necessários, a leitos e outros recursos que deveriam estar disponíveis para a cura. Não podemos entrar na onda e nos eximirmos da responsabilidade pelo próximo. Não podemos nos sentir confortáveis com a ideia de que o Brasil não pode parar. E sabermos que as pessoas mais vulneráveis estarão sendo sacrificadas por colapsos em hospitais, porque nós não quisemos, porque nós não estamos dispostos a nos cuidar, e muito menos a sofrermos juntos, pois gera para os mais fortes desconforto, incômodo e dor por termos que caminhar 1 ou 2 milhas a mais junto aos mais fracos. Maldita é a nossa indisposição, maldito é o medo de sofrermos uns pelos outros, maldita é a falta de empatia e solidariedade, maldito é o achismo, a irracionalidade, maldição é ir contramão dos dados da Organização Mundial da Saúde, achando que tudo isso não passa de uma grande conspiração. Maldita é a falta de confiança de que Deus é a nossa rocha, é a nossa segurança. Assim como diz a palavra pelo qual nós somos saudados no dia de hoje pelo Vinícius. Preste atenção, Deus não aceitará desculpas esfarrapadas. Não adianta de nada depois nós perguntarmos ao Senhor sobre aonde ouvimos com fome e sede,
sobre aonde o encontramos nu, doente e fraco, que precisasse de nosso cuidado, sua resposta continuaria sendo a mesma que nós encontramos em Mateus 25, 41. Malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É assustador quando nós vemos cristãos hoje sendo profetas do anticristo de Nietzsche. Endureceram seus corações, blasfemam contra o Evangelho. Também pastores e igrejas que querem se reunir e aglomerar pessoas em tempo de pandemia atentam contra os amados por Deus e por isso atentam contra o próprio Deus. Mas pastor, e se a economia quebrar? Esse evangelho continua sendo loucura. É certo que nós entraremos numa crise, mas estaremos juntos, nos sacrificando mutuamente, sofrendo juntos e superando juntos essa situação. Einstein disse algo interessante sobre a crise. Ele diz assim: a crise é a melhor bênção que pode ocorrer com pessoas e empresas, porque ela traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia da noite escura. É nas crises que nascem as invenções, os descobrimentos, as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Só para pensarmos, o nosso estado, Santa Catarina, está batalhando, está conseguindo dobrar os seus leitos. Essa crise está mostrando de que muitas coisas é possível fazer, que antes achávamos que éramos incapazes. Muito é possível fazer. É possível nós exigirmos o fim dos privilégios dos mais poderosos. É possível nós exigirmos o fim da prática da usura, da imoralidade dos lucros dos bancos, da possibilidade de que 6 pessoas em nosso país tenham mais riqueza do que 50% do restante das pessoas. Nós podemos sim exigir uma melhor distribuição de renda, mais igualdade. E eu acredito que talvez essa crise nos mostrará de que muito é possível mudar. Como pessoas cristãs, nós não temos a pretensão de que o mundo embarque na loucura do Evangelho. Mas para nós cristãos, precisa estar claro que a fé nos convida a ver a vida sob a ótica de Deus. Nos convida a amarmos assim como Deus amou. Diante de Deus, nós precisamos nos tornar agora, nesse momento, vulneráveis com os vulneráveis. Assim como Ele mesmo fez na encarnação. Não é fácil. Isso gerará aflição, perguntas, temores, tribulações. Mas Ele mesmo nos consola dizendo: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso Deus espera que nós vençamos o nosso medo, a nossa indisposição em sermos solidários, a nossa incapacidade de estarmos juntos. Deus Ele espera que nós, ali onde nós estamos, sejamos a presença de Cristo no mundo. Queridos e queridas, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus nos ama. Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Ele é a nossa segurança. Por fim, diante dessa reflexão, quero te convidar a continuarmos em casa. Fique em casa. Mas se não for possível, que tenha o compromisso com Deus de não se aglomerar junto a outras pessoas, de cuidar para que você não seja aquele que vai transmitir o vírus para outras pessoas.
Nós sabemos o que fazer. Os órgãos de saúde têm nos orientado. Facilitem também o cuidado de outras pessoas. Mantenha a distância. Faça a sua higiene necessária. Agora, esse é o nosso chamado enquanto igreja. É assim que nós seremos a presença de Cristo no mundo. Além disso, nós somos convidados a continuarmos orando pelas pessoas que estão na linha de frente, pelas pessoas que estão trabalhando e por aquelas que terão que voltar a trabalhar. Que Deus dê sabedoria a cada um de nós para que possamos cuidar uns dos outros. Por fim, precisamos saber de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Quando nós estamos fracos é que nos tornamos fortes, não por nossa força, mas por aquilo que Deus em Jesus Cristo operou e continua operando pelo agir do seu Espírito Santo em nossas vidas. O meu desejo, assim como eu disse no começo, é que estejamos abertos ao seu falar, que estejamos abertos ao seu agir, e que a partir da sua palavra, a partir da sua orientação, a partir da experiência do seu amor uns com os outros, nós possamos ser sal e luz neste mundo. É para isso que o convite de Deus hoje se estende a cada um e a cada uma de nós. Que Deus te abençoe. Nós cremos num Deus que está vivo, que reina para sempre, e a próxima canção que a gente vai cantar diz que a gente deve confiar nele, e baseado nessa confiança a gente não precisa ter medo, não precisa ter aflição, e a gente pode entregar tudo para ele. Você pode abrir no seu Inário a canção número 146, Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Por fim, ainda quero te convidar para um momento de oração. Querido e amado Deus, queremos te agradecer por tua palavra. Te agradecer, Deus, porque por meio dela tu vens servir a cada um e a cada uma de nós. E que assim, Deus, tu nos mostras o teu amor. Tu revelas para cada um de nós a tua vontade. Por isso queremos te pedir, Deus, também perdão pelas vezes em que nós não amamos como nós deveríamos amar. Pela nossa incapacidade de sermos solidários, pela nossa indisposição em estarmos juntos aos mais vulneráveis. Queira Deus sempre de novo nos ensinar a sermos igreja e a sermos por isso a Tua presença neste mundo. Nós queremos te pedir perdão, Deus, pelos pecados que nós cometemos. Perdão, Deus, pela nossa incapacidade de amarmos, pela nossa indisposição em sermos solidários e em estarmos juntos. Nós queremos também orar por todos aqueles que estão na linha de frente e que agora estão trabalhando em nossos hospitais, na área da saúde. Que Tu estejas, Deus, cuidando de cada um e de cada uma delas. Te pedimos que Tu venhas assim estar também estendendo a Tua bênção sobre as nossas vidas e que possamos assim permanecer na Tua paz, no Teu amor. Te pedimos e rogamos isso no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, seja contigo hoje e para todo sempre. Amém.